Boa noite. Meu nome é Laércio, sou do primeiro período de Física pela Universidade UNES. Meu nome é Júlio César e também faço parte do grupo 8, do PIC. Vamos apresentar o PIC para vocês. Escolhemos o tema arco-íris. Por que o arco-íris, Júlio? Eu achei o tema interessante, apesar dele ter muitas ideias, a gente fez uma pesquisa muito grande pela internet e o tempo que a gente disponibiliza aqui para fazer a apresentação ele é curto. Temos aí no máximo 15 minutos a 20 minutos para fazer essa apresentação. E a gente vai tentar falar um pouquinho da parte histórica, de quando ele surgiu e como ele é feito também. Apesar que a gente estuda arco-íris desde lá da quinta série, desde quando a gente entra na escolinha, a gente está sempre pintando um arco-íris lá. Então acho que é uma coisa fácil de se falar também, mas a gente aprendeu muita coisa durante essas pesquisas que a gente fez que a gente não sabia. E a gente vai tentar apresentar isso para vocês agora. Tá? Principalmente a parte científica, porque a parte lendária é uma coisa que a gente já, desde criança, ouve falar, mas essa parte científica, através das pesquisas, que a gente se aprofundou mais. Tá certo? Espero que vocês gostem. E se surgir alguma dúvida em relação à apresentação, apesar de ser um vídeo caseiro, a gente não tem nada assim, a gente queria preparar algo melhor, mas realmente a gente vai deixar isso, que a gente já verá outros piques pela frente. E se surgir dúvida, estamos abertos aí para tirar as dúvidas de vocês. Então vamos à apresentação de alguns slides, espero que vocês gostem aí. O título nosso é por uma perspectiva religiosa e científica, Eu achei interessante colocar religiosa, justamente aquilo que o Sebastião Laércio falou, falar a parte religiosa, que desde criança a gente ouve falar isso na parte bíblica, que o Laércio vai explanar um pouquinho isso pra gente. Os objetivos do nosso trabalho é descobrir a origem do arco-íris por uma perspectiva histórica e científica, compreender o processo de formação das cores no arco-íris, de onde vem, por que elas surgem e como é feito essas cores e por que dessa sequência de cores. Investigar o que é necessário para se formar um arco-íris, ou seja, por que ele se forma, como ele se forma, onde ele se forma, se dá para fazer em casa um arco-íris assim normal ou se só acontece na natureza, E analisar as cores primárias e cores secundárias, que na verdade não é novidade nenhuma falar um pouquinho sobre as cores aí, tá? O arco-íris e a religião. O primeiro arco-íris, é o mais antigo, e a gente já sabe desde criança que ele é bíblico, Porque quando Deus inundou a terra com o dilúvio, e depois que o dilúvio acabou, que tem a história toda da pombinha que Noé soltou, E Deus achou melhor fazer um pacto com Noé. Ele disse que todas as vezes que surgisse um arco-íris, era um sinal de que ele jamais inundaria a terra novamente. Que seria esse pacto que teria com a humanidade. Mas só que em cima de tudo isso, existe um contexto muito mais enorme. Porque a gente vê que a realidade bíblica é uma coisa. E Deus foi tão interessante também na história de Noé, que ele fala assim, deverás o meu arco-íris na nuvem, ele terá de servir de sinal do pacto entre mim e a terra. Ou seja, é a aliança que Deus fez para com o homem. Que a gente vê mais adiante, que essa aliança também, que é conhecida pela maior parte da população religiosa, Os cientistas não acreditam nessa aliança, Uma vez que não foi comprovado também o dilúvio, é uma história bíblica. Mas a gente vê a aliança de outra perspectiva também, através das lendas, que daqui a pouco a gente vai falar. Exatamente. Como se forma o arco-íris? Isso na natureza, como ele se forma. Quando a luz do sol atravessa as gotículas, milhões de gotículas de água, que é um trecho de chuva, seria isso, as cores vão surgindo como? A luz branca entra na gota d'água e sai-se as cores que a gente vê do arco-íris. Lembrando que às vezes, depende da luminosidade, o arco-íris ele pode ter tanto uma tonalidade mais forte, e uma tonalidade um pouco mais fraca. Mas isso por quê? Cientificamente é uma visão de ótica, o arco-íris não existe em si. Então depende da posição que a pessoa está, que ela possa ver esse arco-íris. Então ela vai ter uma noção das cores sendo um pouquinho mais fortes e talvez as cores também ficarem um pouquinho mais fracas. Lembrando que o arco-íris depende da luz do sol para que exista. No caso, no meio da natureza. Mas a gente vai mostrar também
que a gente pode criar o arco-íris com uma luz branca, por exemplo, de uma lanterna, né? A gente vai poder demonstrar isso daqui a pouco num pequeno vídeo que a gente baixou aí do YouTube, tá? Lembrando que as cores do arco-íris são compostas por 7, né? Que aparecem aí, que são elas o violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, e o laranja e o vermelho. Então são as cores aí que se destacam dentro do arco-íris. E o interessante é ressaltar também na questão do arco-íris, a tonalidade da cor ela é individual. Cada pessoa enxerga um tom diferente. Por mais que o azul seja azul para uns ou para outros, ou o vermelho, mas a questão de ótica dos nossos olhos, dependendo da luminosidade, cada um vai enxergar um tom do vermelho. Não deixa de ser vermelho, mas o tom vai mudar de ser humano para ser humano. Isso já é comprovado cientificamente também. Estuda as cores. Estudando as cores do arco-íris. É importante salientar que todas as gotas de água refratam e refletem a luz da mesma forma. Apenas algumas cores resultantes desse processo é que são captadas pelos olhos do observador, conforme o nosso amigo Júlio acabou de falar para vocês. Sendo assim, as cores dos arco-íris podem variar de tom de acordo com a intensidade do sol e a quantidade de água, né? Outra coisa, geralmente a gente está acostumado a ver arco-íris no céu, né? Depois de uma tempestade, né? Mas só que o arco-íris também, como o Júlio já falou, ele dá muito na natureza. E aonde a gente vê bastante isso são perto de cachoeiras. Cachoeiras, queda d'água, né? Grandes queda d'água. A gente até gostaria de filmar um arco-íris numa cachoeira que tem aqui na nossa cidade, mas infelizmente estamos num período chuvoso, né? Que não vai aparecer. Não tivemos essa oportunidade para demonstrar isso daí. Mas já tivemos a oportunidade várias vezes quando a gente foi na cachoeira, não só eu com ele, outras pessoas, a gente vê o arco-íris e até fotografá-los. E outra coisa interessante, aqui tem que ressaltar aqui, ó, as cores, algumas cores a gente consegue ver, outras não. Então tem cores que a gente não consegue ver, que por exemplo, o infravermelho, né? E que na verdade é usado aí, na maioria dos equipamentos que possuem controle remoto. Exatamente. Então é uma cor que nós não conseguimos ver a olho nu, mas que a ciência em si, com equipamentos mais modernos, conseguem demonstrar essas cores. Lembrando que as cores são infinitas, infinitos tons de cores, né? Então assim, falar sobre somente os tons do arco-íris é porque são as cores mais vibrantes, mais quentes, né? que mais se usa. Mas, na verdade, as cores elas influenciam na vida das pessoas, ela influencia no humor das pessoas. É bonito você observar um arco-íris, né, ver aquelas tonalidades de cores sobressalentes no céu. E é interessante saber que muitas das religiões, né, até mesmo grupos de pessoas, adaptam-se a cores, né? Pessoas que usam a cor negra para demonstrar certo luto, ou que usam a cor vermelha para demonstrar paixão, mas isso aí já é histórico, já vem de muitos e muitos anos, né? É uma coisa que surgiu do ontem, né? Então isso vem de muitos e muitos anos atrás. Então você vê que as cores elas influenciam na natureza, influenciam na vida das pessoas, influenciam até mesmo no ambiente de trabalho, né? Até eu estava observando isso na internet, e eu vi um debate de um palestrante, que ele estava falando sobre as cores do símbolo do McDonald's, por ser vermelho, né? O da Coca-Cola, por ser vermelho, Santander, né? Todos os bancos, a maioria dos bancos e grandes empresas multinacionais usam vermelho para chamar a atenção. Outra coisa também, na saúde, né? Ah, sim! As religiões, né? Os espíritas geralmente usam uma luz bem fraquinha azul. Geralmente as operações espirituais, a pessoa tem que ficar em repouso. Eu estava vendo um vídeo esses dias, né? E nesse período que ela está de repouso, é uma abajur com uma luz azul, né? Bem fraquinho, né? Que é para emitir vibrações. Então, isso significa que as cores também trazem energia positiva e para alguns traz energias negativas, mas isso vai do ponto de vista de cada pessoa, de cada religião, né? E na verdade a gente não está aqui para discutir esse assunto também, né? Vamos lá. Criando um arco-íris. A gente vai mostrar um vídeo bem curto para vocês, né? Então um áudio um pouquinho baixo. Na verdade a música da Xuxa que está tocando no fundo do arco-íris ali, né? Que na verdade é a música dela no arco-íris. A gente optou por esse vídeo para ele ser bem curto, porque tinha muitos vídeos bons na internet. Inclusive um vídeo que a gente ia colocar aqui seria o Mundo de Bikman, que dá uma aula de arco-íris maravilhosa, né? Se vocês tiverem a opção de assistir.
é algo que a gente sempre usa também nas aulas que a gente dá. Mas esse vídeo ele mostra a questão da luz branca de uma lanterna. Ele é bem curtinho, dá aí um pouco de 2 minutos. E espero que vocês apreciem esse vídeo também, tá? Os materiais é um copo ou qualquer recipiente transparente com água. Água limpa, viu, gente? Uma folha de papel sulfite branca. Uma lanterna. Uma lanterna. Com pilha, com preferência. Preferência com pilha. Primeiro passo. Colocar o copo frente à folha de sulfite. Não deixe cair água no sulfite, viu, gente? Colocar a lanterna atrás do copo com água. Isso. Direcionar a lanterna atrás do copo oposto da folha. E acender a lanterna, né, gente? Que é uma parte mais principal aí do nosso arco-íris aí. Então, está pronto o nosso arco-íris. Vai refletir na folha o nosso arco-íris aqui, ó. Tonalidade mais fraca. E dependendo do tom de luz, mais forte. Tonalidade mais forte. Fácil de fazer em casa. E a gente pode ver na natureza também, né, quando chove, o tempo está bem fechado mesmo, parece que o arco-íris é mais forte. Né, porque a intensidade, luminosidade, né? E ele se destaca. O céu se limpa das nuvens, ele se torna fraco e a gente fala que o arco-íris está acabando. Ele não está acabando. É que não há gotículas mais de água, né? Isso. Se o tempo está limpo, ele vai acabando. Lógico que tem que acabar. Exatamente. As cores segundo Newton, né? Newton foi um dos grandes, né, pesquisadores relacionados às cores aí, né? Então estudamos o Newton aí desde a 6ª série. Newton descobriu que a luz visível, a luz que nos permite ver o mundo, era constituída por todas as tonalidades do arco-íris. Quando essas se encontram misturadas, vê-se a luz branca, né? E quando falta uma parte do espectro, a luz já aparece branca, mas de cor. Ou seja, na verdade, todas as cores, né, são brancas. Existe uma experiência que você faz com o disco de Newton. Você pinta um disco que está aqui, você pinta o disco com várias cores e você gira e você vai ver que todas as cores são brancas. Quer dizer, todas as cores vai direcionada para o branco. Né? E depois que ela filtra e aí chegamos nos tons que nós vemos ao nosso redor. Lembrando que algumas cores não são visíveis aos nossos olhos. Uma lenda, né? Existem várias lendas, né? Mas uma que a gente achou bem interessante é sobre uma tribo indígena, na África, né? Na África, a Sheva. A Sheva, né? É o nome dessa tribo. Né? É uma tribo africana cuja sobrevivência dependia da agricultura, exclusivamente da agricultura. Para ter agricultura precisava do quê? Água em abundância, né? E geralmente eles faziam os ritos religiosos, né? Pedindo que a água viesse. E geralmente quando dava grande tempestade, logicamente o arco-íris surgia e é um sinal do Deus deles, dizendo que o ano seria abundante em água. Exatamente, né? Não passa a ser uma superstição, uma lenda, mas que eles acreditavam e que para eles realmente valiam, né? E na escassez desse líquido precioso, a água, toda a tribo invocava então esse Deus Supremo e logicamente aparecia arco-íris, que dava o nome de Senhor do Arco-Íris, e aquele ano seria um ano de fartura intensa para eles. E existem várias lendas do arco-íris, né? Nós conhecemos aí a mais infantil de todas, que existe um pote de ouro no final do arco-íris, que nós tentamos encontrar, né? Eu já fui muitas vezes atrás desse pote. Isso, nós tentamos encontrar o pote de ouro no final do arco-íris para tentar mostrar para você, mas a gente não conseguiu, infelizmente. Vai ficar para uma próxima, a gente vai continuar tentando até o final do curso encontrar esse pote de ouro. Agora tem uma lenda que nós não tentamos, que é qual lenda, Laércio? Essa lenda aí, quando a gente era criança, eu me lembro muito bem até hoje, que quando a gente viu o arco-íris, disse que a gente não poderia apontar uma faca para o arco-íris, porque a gente virava mulher e a mulher, logicamente, virava homem, né? E nós não tentamos essa, viu, gente? Mas a gente, quando era criança, eu lembro dos meus primos, às vezes apontava e corria para debaixo da cama, porque acreditava também que a pessoa embaixo da cama estava protegida do arco-íris. Mas é bem infantil. Mas que são lendas, né, são gente? lendas bem infantis, regionais, né? Geralmente zonas rurais. Sim, mas a gente continua avisando que essa a gente não tem conta. Tá? Concluindo e finalizando a nossa pesquisa
do arco-íris. É algo interessante falar do arco-íris, a questão das cores. A questão da influência das cores na nossa vida e a questão científica, né, do arco-íris. Como é que você cria um arco-íris com uma simples lanterna? Como é que você cria um arco-íris com apenas um prisma? Né? Você pode criar um arco-íris. Por que a luz da lanterna, por ser branca, ela sai colorida, né, passando simplesmente por um copo de água? É algo que a gente faz uma experiência às vezes com um aluno e ele fica assim, né, pasmado de olhar isso daí. Né? Por quê? Como? Como que se constrói isso daí? Né? Então, assim, é abundante a pesquisa sobre esse tema. É um tema gostoso de se falar, interessantíssimo de se trabalhar e que poderíamos ficar aqui tempos discutindo sobre isso. Né? Mas a gente fez assim um resumo sobre esse tema. Espero que vocês gostem, que vocês apreciem. E se ficarem dúvidas, estaremos à disposição para sanar as dúvidas de vocês sobre isso daí. Tá?